você que tem a sua palavra, né, a palavra de Deus, o celular, né, que cada um usa aquilo que melhor. Hoje nós iremos meditar no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Então, o tema que nós vamos meditar nessa noite é esperar no Senhor. Porque a gente espera, né? Mas no Senhor é algo que a gente precisa aprender. É algo que o Espírito Santo, né, através da oração, Senhor, o que a tua igreja necessita? A continuação da palavra da semana passada, onde foi falado da questão da ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, é uma dificuldade de esperar. Então, essas coisas a gente vem buscar em Deus. A gente vem buscar na presença dEle. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite o Espírito Santo há de colocar no teu coração aquilo que Ele deseja em relação a essa palavra. Então nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, há uma revelação de Deus nessa palavra, nessa noite para nossas vidas. Ele é um Deus tremendo, Ele está falando na palavra de Deus, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqui é uma chave, porque às vezes a gente está tão atribulado, a gente está tão cansado, há tantas circunstâncias nas nossas vidas que vai batendo cansaço, vai batendo desânimo, vai batendo a vontade de desistir. Mas a Bíblia está dizendo nessa noite que aqueles que esperam no Senhor, Ele renova suas forças. Então, é espiritual, isso é espiritual. Aqui fala, os moços cansam, caem, mas aquele que está no Senhor e espera nele, Ele vem e renova as forças. Porque a gente vai pedindo a Deus, vai lançando as sementes da oração, vai lançando aos pés do Senhor a nossa necessidade. Mas existe um tempo de espera que nós precisamos ter. Porque nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós vivemos nos nossos dias que é para ontem aquilo que a gente deseja, e muitas vezes não é. No reino de Deus não é. Nós fizemos parte deste reino. Nós estamos caminhando cada dia mais para conhecer esse reino. E no reino, no Deus vivo, lá nós temos que aprender a esperar. Aleluia. Então, esse é o tema que nós iremos meditar nessa noite. Sabemos que vivemos num mundo de pessoas muito ocupadas, muitos afazeres, aleluia, muito trabalho. Esperar é uma virtude, pois a intolerância, e nós sabemos disso, que a intolerância tem feito muitas pessoas perderem até mesmo a vida. É uma dificuldade. Quem diz que é fácil esperar, sabe que não é. Mas se não é fácil esperar, o que a gente deve fazer? Então o Espírito Santo nessa noite está ensinando a mim e a você que é em mim, é no Deus vivo, é no Senhor, é na palavra de Deus que nós vamos aprender a esperar e não ser tão intolerantes. Porque a intolerância, a falta de não esperar, faz muitas pessoas perderem a vida, perderem o propósito, deixarem o propósito de Deus. Cada um de nós tem um tempo de maturação no reino de Deus. Cada um de nós tem um tempo
para amadurecer, para entender que aquilo que a gente está vivendo, se a gente não sabe esperar, a gente perde a bênção, a gente perde a graça, a gente desanima, a gente não quer mais servir ao Senhor, porque não está acontecendo nada, nada muda na minha vida, então eu vou desistir porque é o caminho mais fácil. Mas não é o caminho mais fácil, é o caminho necessário para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na tua vida. O texto da palavra de Deus nos ensina que o Deus eterno criou um mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa. Ele não se cansa de nos ouvir. Ele não se cansa de nos perdoar. Ele não se cansa de nos renovar. Que nessa noite Ele possa renovar as tuas forças internas, a tua força espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito, e é no espírito muitas vezes que Ele vai renovar a sua força para poder continuar orando por alguém que você conhece, que precisa de oração, que precisa de ajuda, que precisa, que você permaneça orando, buscando, esperando no Senhor. Não é no homem, não é no presidente, não é na circunstância. Igreja do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus pede para mim e para você que nós aprendamos a esperar no Senhor. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você tem buscado nele, mas uma coisa eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que esperar nele. O que você tem buscado no Senhor? Talvez um sonho que você não acredita mais que vai acontecer. Talvez planos que você acha que não vai mais acontecer. Talvez aquilo que você já disse não dá mais. Mas o Espírito Santo de Deus diz: dá sim. Você vai alcançar. Você vai conseguir. Mas você precisa entender que há uma espera. Aleluia. Louvado seja o Senhor, mas que esperam, os que confiam no Senhor, sempre há uma renovação de força. Quando nós buscamos na presença do Deus vivo, Ele vem e renova, Ele vem e restaura, principalmente quando a gente está a ponto de desistir. Não, eu não quero mais, eu não vou orar mais, não adianta, não tem mais jeito, não tem mudança, nada acontece, eu vou desistir. Quando você diz isso, o Espírito Santo de Deus te diz: não, levanta, continua pela tua família, continua por você mesmo. Você vai vencer. Há um Deus todo-poderoso atuante no nosso meio, e Ele está aqui. É através dessa palavra que Ele está ministrando ao teu coração e ao meu coração que vai acontecer. Há uma dificuldade tão grande nos nossos dias de espera, amados. Vemos no trânsito quantas pessoas têm perdido a vida por um minuto. É sério, é muito sério. A intolerância, ela está num nível muito alto, mas nós precisamos voltar para Deus. Não, Senhor, ministra em mim, ministra em nós a paciência, o poder de esperar, que a Bíblia nos fala que é em Ti. Quantas pessoas perderam muitas coisas porque não souberam esperar. Aleluia. Quantas decisões tomadas erradas porque não souberam esperar. O Espírito Santo de Deus, Ele fala. E com certeza há alguém nesse ambiente que precisa ouvir essa palavra, porque você tem que tomar decisões. Decisões precisam ser levadas à presença de Deus. Entregar na presença de Deus é da tua vontade, Senhor. É isso que tu queres para mim, Pai. Eu preciso tomar uma decisão. Me ajuda a esperar, para que eu não tome nenhuma decisão que vai mudar a minha história de vida. Quantas consequências nós colhemos por não esperar. Em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo de Deus vai abençoar e vai ensinar você a esperar. O próprio Deus nos dá essas novas forças. Não é esperar no homem, é esperar no Senhor. E o que a gente faz enquanto espera?
enquanto espera aquilo que busca em Deus, enquanto espera aquilo que está para receber, o que a gente faz? Esperar traz expectativas. Durante esse processo de esperar, devemos aplicar a nossa fé. Nós estamos aguardando, esperando a volta do Messias. Nós estamos esperando o dia que nós seremos arrebatados e viveremos com Ele na glória. Como nós estamos nos preparando para ir para lá? Como você está esperando esse dia? Porque isso vai acontecer. Isso é uma promessa, isso vai se cumprir. Mas como é que eu espero? Como é que eu estou esperando? De qualquer jeito? Ou eu estou dizendo, Senhor, está demorando demais. Isso não vai acontecer. Vai sim. E a palavra nos diz em Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. A palavra de Deus está nos dizendo nessa noite: sede, pois, irmãos, pacientes. Você sabe que é uma virtude, o fruto do Espírito Santo. Sede pacientes. Eu quero que você medite no teu coração. É fácil ser paciente? É fácil? Não, né? Mas como é que a gente aprende a ser paciente? Buscando no Senhor. Por ser um fruto do Espírito. Como é que eu vou receber isso? Buscando nele. Não há outro lugar. Não há, assim como a espera é algo difícil, mas eu preciso aprender a esperar. É no Senhor que nós buscamos isso. Então, se nessa noite você tem dificuldade, não tem paciência, peça para Ele. Ele está aqui em espírito e em verdade. Nós estamos na casa do Pai. Ele é Pai, Ele sabe do que nós precisamos. Ser pacientes é necessário. Nós estamos aguardando ao Mestre, nós estamos aguardando o dia que nós veremos face a face. Nós aguardamos com paciência as sementes da nossa oração, que a gente vai na presença e entrega para Ele. Porque tem coisas que vão além das nossas forças humanas. Então, paciência é algo que nós precisamos esperar, ter. Chuva temporã é a chuva de outono, que ocorre precocemente e é crucial para germinar as sementes plantadas na terra. Enquanto a chuva serôdia é a chuva da primavera, que amadurece as plantas e prepara a colheita, assegurando o crescimento pleno dos frutos. Então, isso são processos do Espírito Santo na minha e na sua vida. Sabia? Aleluia! Ambas são usadas na Bíblia como símbolos do derramamento do Espírito Santo, representando graça espiritual em diferentes fases, certo? Nós colocamos a semente na terra, então nós precisamos regar. Como é que a gente rega essa semente? Com oração, com alegria, com louvor, com busca, com amor, aleluia. Nós vamos regando essa semente e aí tem um processo, o derramado do Espírito Santo vem em nossas vidas. Se você está pedindo a paciência, que é a semente que você lançou, se você está pedindo espera, se você está pedindo amor, longanimidade, bondade, é uma semente que você colocou e o Espírito Santo de Deus, através da tua perseverança, Ele vai lançando a chuva, a temporã e a serôdia, e essas sementes vão sendo germinadas até se tornar um fruto, e você poder, em nome de Jesus, dizer: o Senhor Jesus me deu o fruto do Espírito, chamado paciência. Porque eu era uma pessoa intolerante, eu não esperava, e agora eu consigo, porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso que ministra em mim, através do Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia e a temporã, que vai fazendo com que aquilo que eu venho buscando no Senhor frutifique e dê frutos. Quem vão colher os frutos do que você busca? Teus filhos.
Quem colherão os frutos do que você busca? As pessoas que estão ao teu redor. Porque quando a gente vê uma pessoa intolerante, a misericórdia de Deus o alcance. Ele está indo para o abismo. Ele está perdendo a chance, muitas vezes vai perder a vida, porque não consegue esperar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora só o Espírito Santo para alcançar essa vida. Mas se ele se depara com uma pessoa paciente, ele para e ele pensa: se teus filhos ver você ser uma pessoa paciente, eles também vão ser. Se teus filhos ver você ser intolerante, eles também vão ser. Vale a pena buscar na presença de Deus, lançar as sementes daquilo que você deseja através do Espírito Santo. E quão bom e maravilhoso é quando a gente recebe. Fruto é algo que passou por um processo. Foi uma semente. Nossas palavras são uma semente. Você lança semente através da palavra que você fala. Então, se você ministra amor, você vai colher amor, porque existe uma semente que está germinando e vai dar um fruto, e um fruto lindo. Uma pessoa amável, uma pessoa onde pessoas vão querer se alimentar. Vão querer se alimentar desse fruto que você vem buscado. Aleluia. Aleluia. A chuva temporã germina as sementes que foram plantadas, iniciando o ciclo de crescimento das plantas. Representa a ação inicial do Espírito Santo e vivifica a vida espiritual das pessoas. Porque nós temos uma vida espiritual. Como é que você tem regado essa vida? Como é que você tem regado a vida espiritual? Não é só corpo, não é só o natural. Existe um reino espiritual que nós precisamos alimentar. É através da busca da sinceridade, da verdade. Aleluia. Ele é um Deus maravilhoso, está pronto. Ele vivifica o teu espírito. Que nessa noite, se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui desanimado, que o Espírito Santo, através dessa chuva, aleluia, vivifique o teu espírito, renove o teu espírito, porque se você estiver cansado, Ele vai renovar. É a palavra que diz: Ele dá força ao cansado, Ele dá força ao fraco, Ele vivifica, Ele vai vivificar você, Ele vai tirar o desânimo, Ele vai tirar tudo aquilo que não provém dEle, vai vivificar o teu espírito. Porque amanhã, através da fé, você talvez tenha que resolver situações e problemas. E é através da fé e do Espírito Santo que vivifica o teu espírito, que vai te dar sabedoria. Porque a palavra diz: se você não tem, peça a Ele, que de bom grado te dá sabedoria para resolver problemas, que se não fosse a presença de Deus, você não conseguiria. Mas Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus que vivifica, e Ele vai te dar as estratégias necessárias para você vencer o problema, para você vencer a situação, e para você, em nome de Jesus, receba o novo de Deus nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. A chuva serôdia amadurece a colheita, garantindo o desenvolvimento completo. Ambas, aleluia, fartura dos frutos, a chuva serôdia simboliza a plenitude do Espírito Santo, que completa a obra iniciada pela chuva temporã, trazendo maturidade e santificação à igreja. Quem nos santifica é Deus através do Espírito Santo, da chuva serôdia. Por isso que é no Senhor, o descanso é no Senhor. Aleluia. Se você aprender nessa noite a descansar no Senhor, a espera é no Senhor, esperar no Senhor, eu tenho certeza absoluta, porque é a palavra que está nos dizendo, e você vai ser santificado pela palavra. Aleluia. Nossas orações são sementes, nossa vida espiritual são sementes regadas com obediência, santificação, busca no altar.
Isso é santificação, quando você sabe, entende, compreende: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser um melhor filho, uma melhor filha. Pai, eu preciso da tua ajuda, porque temos dificuldades, somos humanos, estamos na terra, sujeitos. Por isso que é necessário nós buscarmos no Senhor, aleluia. Novamente, quanto de nós estamos colhendo as consequências de não saber esperar? O tempo de Deus não é o nosso. Consequências de não saber esperar é ansiedade, é frustração, é decisões precipitadas. Essas são as consequências de eu não saber esperar. Aleluia. Aleluia. Esperar no tempo de Deus é crucial, pois o Senhor fortalece o coração daquele que com paciência aguarda a resposta de sua oração. Aleluia. A importância de esperar em Deus nos traz várias coisas. É muito importante aprender a esperar no Senhor. É a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina e nos dá: paz e descanso. Quem espera no Senhor tem essas coisas. Quem espera no Senhor, quando vai fazer um negócio, se você quer saber se é de Deus, um dos sinais que o Espírito Santo faz é ter paz no coração. Se esse negócio que você vai fazer, se essa decisão que você vai tomar, você sentir paz, faça, porque eu tenho certeza que é do Senhor. É que se você não sentir, porque a palavra de Deus que nos ensina hoje a importância de esperar, uma das coisas que Ele vai nos dar é paz e descanso. Você vai descansar, você vai estar tranquilo. Por quê? Porque você foi lá na oração: Senhor, eu entrego essa decisão, eu preciso tomar essa decisão, eu entrego a Ti, Pai, então eu vou esperar. E eu tenho certeza absoluta, que o Senhor vai colocar o descanso no teu coração. Você não vai ficar atribulado, você não vai ficar pesaroso, você não vai ficar preocupado, porque você sabe que existe um Deus que está no controle, porque você entregou para Ele. Você não toma decisões sem Ele, porque se nós tomarmos decisão sem o consentimento do nosso Pai, teremos problemas e consequências. E as consequências, filho, toda a nossa vida é uma semente. Você está semeando. Quem colherá? A próxima geração. Quem colherá? Os teus filhos. Quem colherá? Os teus netos. Então vale a pena, tome a decisão por Jesus, por Ele, e Ele colocará paz no teu coração. Outra coisa importante, e a Bíblia nos diz em Isaías 26:3, para garantir aquilo que eu estou falando para você, está escrito na palavra, porque é a palavra que pregamos nesse ambiente de adoração. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Aleluia. Porque ele confia em ti. É um versículo da palavra que ele está dizendo para mim e para você. Vou até repetir, porque tem coisas que é muito importante nós repetir. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, aqueles que esperam em Deus encontram paz e descanso. Outra coisa importante, quando a gente aprende a esperar, força renovada. Jesus vai renovar a tua força nessa noite, amém? Quem recebe a força renovada do Pai nessa noite? Aleluia! Jesus vai renovar as tuas forças. Em Isaías 40:29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que, aleluia, não tem nenhum vigor. Aleluia. Às vezes até o corpo envelhece, gente, mas o espírito fica firme no Senhor, né? Porque normal envelhecer, né? Todo mundo vai passar por isso, ninguém vai
Mas eu quero te dizer que mesmo se a gente ficar velhinho, existe a palavra de Deus dizendo ali que Ele vai renovar nossas forças. E coisa linda é quando a gente vê uma pessoa, um ancião, cheio de vigor, cheio de força, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus. Quando você olhar para uma pessoa dessa, saiba que existe um Deus que está renovando a força dele. O corpo pode até envelhecer, mas o espírito e a alma é de um jovem, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele dá vigor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus dá vigor, Jesus dá vigor ao cansado, Jesus dá vigor ao oprimido. Ele dá vigor, Ele transforma. Ele é Deus. Que Ele possa te renovar nessa noite, que amanhã quando você for trabalhar, aleluia, você saiba que existe um Deus que vale a pena você servir, que existe um Deus que vale a pena você ir trabalhar e dizer: Senhor, o que eu vou fazer para Ti, o que eu faço é para Te agradar. Recebe a minha adoração através do meu trabalho, da minha vida. Aleluia, porque o desânimo vem, mas aqueles que confiam no Senhor, as forças são renovadas. Aleluia. Outra coisa que o Espírito Santo nos dá: fé e esperança. Salmo 62:5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Da onde vem a nossa esperança? De crer num Deus que a gente não vê. Bem-aventurados que não veem e creem. Aleluia, é o Deus Todo-Poderoso que dá esperança. Eu espero no Senhor, eu creio, eu vou alcançar. Existe um Deus maravilhoso que vai alcançar minha família. Existe um Deus que vai alcançar meus filhos. Existe um Deus que te dá esperança. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. É Ele, através da sua palavra, que está dizendo, porque a fé é o fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. É uma virtude que nós devemos ter como os filhos de Deus. Fé. Fé não é pensamento positivo, é fé, é crer, é visualizar aquilo que você deseja pela fé, porque você tem certeza que existe um Deus maravilhoso que vai abençoar você, vai abençoar a sua casa. Outra coisa muito importante: cumprimento das promessas. Aleluia, quando nós sabemos esperar, nós alcançamos a promessa. Aleluia. 2 Samuel 22:31. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada é escudo, e todos os que nele confiam. Aleluia, a palavra de Deus é o nosso escudo. Aquele que confia no Senhor, a palavra de Deus está dizendo, é refinada. É com ela que nós se defendemos. É com ela que nós dizemos quando Satanás vem jogar na nossa mente, que é o nosso campo de batalha. O maior campo de batalha é a nossa mente, e ele joga na nossa mente que a gente não é capaz, que a gente não merece, que você não é perfeito. Nós não somos, sim, mas estamos buscando em Cristo Jesus ser melhores. E é na nossa mente que Ele vem jogar os dardos, os pensamentos negativos, os pensamentos contrários. Mas se você tem a palavra, você vai dizer: o sangue de Jesus me cubra. Você vai se defender na palavra, você vai dizer: a palavra de Deus me diz que eu sou filho do Deus vivo, que eu sou servo do Deus vivo, e o Deus Todo-Poderoso vai me ajudar. Então cite a palavra, fale a palavra, se defenda com a palavra. Ele é teu escudo, é um escudo de proteção, a palavra de Deus. Então vamos pegar a palavra e usar ela para se defender quando o inimigo jogar na sua mente: não, isso não é de Deus, porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é comigo. Ele já pagou lá na cruz do Calvário o preço, e eu estou lutando junto com Cristo para vencer as dificuldades, para vencer o vício, para vencer as provas e receber dele a graça, o favor imerecido. Aleluia. A paciência é essencial para receber as promessas divinas. Espere com paciência e você verá a glória do Deus vivo. Aleluia. Eu queria pedir